Graça e paz, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos, né, irmãos? Como é bom termos esse momento de comunhão, este momento onde o Senhor, Ele de fato está aqui entre nós. O Senhor é o principal assunto do culto, né? O Senhor, este culto é para o Senhor, né? Amém? Cremos nisso e nós cremos que o Senhor é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. Tivemos aviso de missões, tivemos aviso de EBD. É bom, irmãos, é bom nós sempre estarmos juntos, reunidos, nossos momentos de igreja. Quem tem vindo à EBD tem aprendido. Reforço o convite que o pastor fez. Reforço o convite também para nós estarmos orando por missões. Afinal, se nós estamos aqui, se tem uma igreja em Croatá, é fruto de missões. Eu queria que o Isaac colocasse aí o slide do primeiro hino que nós louvamos. A gente, só para pegar uma parte aqui. Passa, Isaac. Pode passar. Próximo. Pronto, aí. Meus irmãos, a gente louvou este hino, e o hino diz: mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus. Nós cremos nisso, amém? Cremos que nossa vida está nas mãos de Jesus. Meus irmãos, às vezes a gente acha que, pelo fato da nossa vida estar nas mãos de Jesus, nada de mal acontecerá conosco. O fato da nossa vida estar nas mãos de Jesus, quando a gente tiver um problema, tem um problema aqui, Deus vai fazer com que a gente ultrapasse esse problema, e a gente não vai passar por ele, nós não vamos sofrer. Mas isso é um engano. Nós passamos por diversos sofrimentos em nossa vida. E hoje eu queria refletir um pouco com os irmãos sobre isso, né? O sofrimento que nós passamos, a soberania de Deus dentro desse sofrimento que nós passamos nos dias bons e nos dias maus. Peço que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. O fato de termos um Deus que cuida de nós, que é um Deus bondoso, misericordioso, não significa que nós não vamos passar por problemas. Muitas vezes nós acabamos frustrados por achar que temos um Deus, mas estamos passando por um perrengue na vida, temos um Deus, mas passamos por uma tragédia e passamos por momentos difíceis. Pode ser que em algum momento da sua vida algo aconteceu e você olhou para aquela situação, olhou para si mesmo e questionou: onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando eu perdi meu ente querido? Onde estava Deus quando eu perdi meu pai, minha mãe? Quando um parente próximo teve um câncer? Ou quando as dificuldades, financeiras, dificuldades cotidianas apareceram em minha vida? Mas nós esquecemos que Deus, nada foge do controle de Deus. Inclusive, já é outro reforço para a aula da EBD, Hoje pela manhã o pastor falou que nós estudaremos sobre a soberania de Deus. E nós temos que entender que Deus tem um plano para a nossa vida e nada que aconteça faz com que Deus perda o controle sobre esse plano. Nós cremos assim, que não existe algo que possa fazer com que Deus perca o controle do que acontece no mundo. Pode ser, meu irmão e minha irmã, que alguma situação já passou na sua vida, que você pensou isso. Poxa, está acontecendo isso comigo, então tem algo de errado. Tem algo de errado, essa tragédia que está acontecendo comigo, essa doença, este momento pelo qual estou passando não provém de Deus, porque é muito ruim. Talvez em algum momento você chegou a duvidar da existência do Criador e de que Ele de fato pudesse lhe amar tanto assim como a Escritura disse que Ele nos ama. Eu vou contar aqui um depoimento pessoal. Quando a gente chegou aqui em Croatá, ainda bem pequeno, teve um vizinho próximo. Foi o primeiro contato que eu tive com alguém morrendo, alguém próximo. Teve um vizinho bem próximo a mim que faleceu. E era uma criança, e acabou que eu não entendia aquilo. Eu achava que criança não morria, por ser novo, por ser uma criancinha. E depois que aquilo aconteceu, a gente ficou pensando: por que Deus permite essas coisas? Por que acontece isso? E o livro de Jó é um livro chega a ser um pouco duro, porque ele vai relatar a vida de Jó, que era um homem, eu não sei se todos os irmãos aqui conhecem, era um homem que tinha muitas riquezas. Já era um homem rico, um homem temente a Deus, os versículos vão nos dizer isso, e um homem de alto patamar.
E de uma hora para outra, o Senhor permite que a vida de Jó mude drasticamente. Vamos ler Jó capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler e refletir um pouco sobre a maneira como Deus trabalha na vida de Jó e trabalha também em nossa vida. A palavra de Deus diz o seguinte: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número de todos eles. Porque Jó pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Esses primeiros 5 versículos do livro de Jó, os versículos iniciais, deixam bem claro para nós quem era Jó, né? Sua família, o que ele fazia. E uma das primeiras coisas que o texto fala para nós, que Jó era um homem bom, Jó era um homem justo. Jó, a minha versão diz que ele era perfeito. Lógico, esse perfeito não diz que Jó era sem pecado, mas que Jó era uma pessoa que temia a Deus, que procurava viver como servo do Senhor. Além disso, o texto fala que Jó ele possuía muitas riquezas. O texto ele faz questão de destacar quantas riquezas Jó tinha. Vale a gente ressaltar que naquela época a medida de riqueza era diferente da nossa. Não em dinheiro, não era também como depois, posteriormente, que foi em ouro, em prata, mas era sim em animais, na criação. E a Bíblia fala: Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Enfim, tinha muitos servos, tinha muitos funcionários. Outro ponto também que a gente vê é que Jó tinha uma boa família. A Bíblia fala que os filhos de Jó, ele teve 10 filhos, e aqueles filhos viviam em harmonia, viviam unidos. Eles se reuniam em festas, se reuniam em banquetes, e essas reuniões, eles estavam juntos, estavam se divertindo, estavam em comunhão. E também o texto deixa claro para nós mais um aspecto sobre Jó. Jó era o sacerdote do lar. Jó era o pastor de sua casa. Jó se preocupava com o relacionamento não só dele para com Deus, mas se preocupava com o relacionamento dos seus filhos para com o Criador. O texto nos diz que Jó, depois que seus filhos se reuniam nas festas, depois que eles se reuniam para estarem ali juntos, Jó, ele pegava e ia falar com Deus, ia sacrificar para que, se houvesse algum pecado, mesmo que aquele pecado fosse um pecado oculto de seus filhos, que o Senhor os perdoasse. Então Jó era uma pessoa de fato, um cristão. Jó era crente, Jó era alguém temente a Deus, que se preocupava, irmãos, não somente com o seu relacionamento com o Criador, mas o de sua família também. Depois que a gente aprendeu um pouco por cima quem é Jó, que ele teve sua vida completamente mudada, da água para o vinho, e depois que a gente viu esses primeiros versículos, a gente pode pensar o motivo, por que isso aconteceu com Jó? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com Jó? Jó, ele não era uma pessoa ruim, nesse sentido que o texto fala de ser temente a Deus. Por que algo ruim aconteceu com Jó? E a gente tende a pensar isso de uma forma natural, porque quando acontece algo ruim conosco, a gente pensa: o que foi que eu fiz de errado para estar nessa situação? Talvez, minha irmã, meu irmão, em algum momento da sua vida, não sei se você está passando por isso agora, mas talvez você já passou, em que você está em uma situação e você pega a pensar o seguinte: onde foi que eu errei para chegar
até aqui? O que foi que eu fiz de errado? E esse questionamento, ele se dá até de um sentido honesto, que é a gente pensando que o seguinte: nós somos seres falhos, nós somos seres pecadores, e Deus, na sua justiça, uma justiça que é perfeita, Ele pode nos repreender, né? Então esse questionamento de o que foi que eu fiz de errado para merecer isso, o que foi que eu fiz de errado para chegar onde eu estou, é um questionamento normal nosso e é um questionamento válido, né? Humilde, de certa forma até humilde, mas nós não podemos padronizar esse questionamento sempre a uma resposta. Eu não posso pegar e falar assim: meu irmão chega e vai falar comigo: Daniel, eu estou passando por uma dificuldade na minha vida, e eu falar: irmão, é por causa disso, que você desobedeceu o Senhor, por algo, porque isso pode ser que tenha uma resposta, e essa resposta pode ser que seja clara, mas pode ser que tenha uma resposta, mas Deus não revele para nós. E é o que acontece no texto. Jó, uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, um homem íntegro, um homem correto, um homem que possuía riquezas, um homem que procurava temer a Deus na sua casa, procurava consagrar seus filhos ao Senhor. Vale ressaltar que no Antigo Testamento a questão das riquezas representava parte da promessa de Deus ao povo de Israel, o que a gente acaba percebendo quanto Jó era abençoado, quanto Jó era temente a Deus. E aí a gente pega a pensar nisso e se questionar por que isso aconteceu com Jó, do mesmo jeito que a gente pode em algum momento da nossa vida, em alguma situação, pensar: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo tanto assim? Por que aquela circunstância aconteceu comigo? Por que eu saí daquele emprego? Por que naquele dia eu sofri um acidente? Por que meu ente querido faleceu? Por que isso aconteceu? Se eu não sou de tudo uma pessoa ruim, se eu procuro temer ao Senhor, se eu procuro estudar a palavra de Deus, se eu procuro vir à igreja, por que isso acontece com a gente? A resposta para o sofrimento de Jó era inacessível para ele, irmãos, porque não se tratava das circunstâncias dele. Jó não estava sofrendo por conta de quem ele era ou de algo que ele tinha feito. Não era isso. Do mesmo jeito que acontece, se não já aconteceu, eu tenho certeza que aconteceu, vai acontecer algum dia com os irmãos, de ter algo na vida de vocês, onde vocês procurem respostas para aquilo e não encontrem. Procurem saber o porquê que isso aconteceu de tão ruim comigo, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, e não encontrem resposta. Mas Jó, ele não encontrou aquela resposta. Inclusive o livro todo, Deus em nenhum momento ele chega para Jó e fala: Jó, eu te fiz sofrer por isso e por aquilo. Em nenhum momento. Deus ele vai tratar Jó com o processo que vai passando, com os dias que vão se passando. A resposta para o sofrimento de Jó não foi dada a ele, mas nós temos acesso, nós temos a palavra de Deus. E essa resposta não foi dada porque pertencia a Deus. E Deus ele não revela todos os seus planos para nós, né? Deus, nós não conhecemos Deus por completo, isso é claro, nós conhecemos apenas o que Ele se revela. Mas a Bíblia vai nos dizer como foi que, a partir de que foi que a vida de Jó mudou tanto. Vamos ler o versículo 6, Jó capítulo 1, versículo 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho dele com as suas mãos, e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará da tua face.
E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. Certo dia os anjos vieram se apresentar a Deus, vieram apresentar a Deus as suas obras que tinham feito, e entre eles foi também o diabo, foi também Satanás. E Deus, o seguinte, Deus chega e fala assim: olha, Satanás, tem visto aí o meu servo Jó? Tem visto como ele é temente a Deus? Tem visto como ele é um homem íntegro, como ele é um homem puro, como ele é um homem que procura andar reto, como ele é um homem que procura fazer o que é certo? A gente vê que a provocação, o diálogo, ele começa da parte de Deus para com o diabo. Deus provoca o diabo falando sobre a retidão de Jó. Deus toma a iniciativa sobre falar de Jó para ele. Então a gente vê como Deus ele chega e apresenta Jó para Satanás, como se ele estivesse dizendo: olha ali meu servo, olha o que ele está fazendo, olha como ele procura viver uma vida íntegra, olha como ele procura viver uma vida de retidão, como ele procura viver uma vida temente ao Senhor, como ele procura educar os seus filhos, como ele procura fazer com que a sua casa sirva a mim. Olha lá. E aí a gente vê que Satanás ele lança um contraponto, né? Senhor, tudo isso é porque você protege ele, é porque você faz com que ele tenha muitas bênçãos, é porque o Senhor faz com que ele prospere muito, é porque o Senhor faz com que ele se dê bem. O versículo 8 diz o seguinte: o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro. E o versículo 10, na resposta do diabo, ele vai dizer: tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo o que ele tem. A ideia de que Deus estava protegendo Jó de todos os males, de tudo aquilo que era ruim, né, de todo o sofrimento. Mas Deus, ele acaba tomando essa iniciativa sobre ferir Jó, conversando com o diabo. Ele acaba apresentando a vida de Jó para o diabo. Imagine Deus falando assim: olha, tu viu ali o meu servo, como ele me serve, como ele é alguém íntegro, como ele procura me servir corretamente. Podemos achar isso terrível, o fato de Deus pegar e apresentar a vida de um irmão, a vida de alguém que procura viver em retidão para o diabo, onde Deus permite que aquilo, tudo de mal, aconteça com as circunstâncias que Jó vivia. Satanás, que pode ser traduzido como um acusador, lança seu contraponto, como a gente comentou agora há pouco, e Deus oferece, é como se Deus estivesse oferecendo a vida dele, não a vida física de saúde, mas para o diabo. E isso pode parecer até chocante, meus irmãos, mas nós nos esquecemos que nós temos um Deus que não perde o controle de nada. Nós podemos achar que o fato disso ter acontecido, Deus perdeu o controle da vida de Jó. Foi preciso que Deus escreveu a vida de Jó, né? Mas certo ponto chegou o diabo lá e Deus teve que mudar tudo. Mas não, Deus ele não perde o controle. Deus ele não perde o controle nem da vida de Jó e nem da nossa vida. Nós esquecemos, meus irmãos, que Deus ele permitiu que o diabo trabalhasse nos bens materiais de Jó, na família de Jó, mas Deus ele não fica intercalando com o diabo. Trabalha lá que eu vou ficar aqui parado olhando. Trabalha lá na vida do meu irmão, do meu servo, do meu filho, que eu vou ficar aqui olhando, vou ficar olhando ele sofrer. Não, Deus ele não trabalha dessa maneira. Na verdade, Deus continua trabalhando mesmo nos momentos de sofrimento. Deus continua trabalhando mesmo onde nós passamos por dificuldades. Deus não muda seu plano. Nós mudamos, seres instáveis, mas Deus não muda. Deus, meus irmãos, ele é um ser poderoso demais e nós esquecemos disso muitas vezes. Às vezes a gente gosta ou tem uma ideia errônea na nossa cabeça de que Deus e o diabo estão em pé de igualdade, mas isso é muito errado, isso não é verdade. A gente costuma achar que
que o diabo é muito poderoso também, mas o diabo na frente de Deus, ele não é. Porque Deus, nós sabemos que é o ser infinitamente poderoso. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus, ele pode fazer o impossível, né? Irmãos, por trás desse mal que Deus acaba permitindo na vida de Jó, por trás desse mal que acontece ali momentaneamente, Deus, ele não para o plano dele para a vida de Jó e fica assistindo, mas tudo aquilo que acontece na vida dele estava planejado. E aí a gente pode ter uma reação chocante contra isso, porque então Deus planeja o sofrimento também do seu servo. Deus planeja o nosso sofrimento. E por que que Deus faz isso? Por que que Deus fez isso com Jó, uma pessoa boa, uma pessoa que era temente a Ele? E é preciso, meus irmãos, que nós saibamos que Deus, ele faz isso para trabalhar conosco, mas Deus, ele faz isso principalmente para a honra do seu próprio nome, para o engrandecimento do seu próprio nome. Por trás do mal que aconteceu na vida de Jó, Deus sabia que seria engrandecido com aquilo. E Deus, ele não estava olhando como um Deus que tem prazer no sofrimento. Deus não estava olhando para Jó e tendo prazer naquilo, sem estar com Jó, mas o Senhor estava cuidando. O Senhor já tinha tudo planejado. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que nós precisamos perseverar, nós precisamos ter paciência. Em Tiago, no livro de Tiago, um dos pontos que Tiago exalta de Jó é a paciência, é a perseverança, é continuar. E esse é o ponto central dessa discussão entre o diabo e Deus, de que se o Senhor tocasse nas suas riquezas, se o Senhor tocasse naquilo que ele tinha, ele não seria mais servo, ele não persistiria, ele não teria perseverança. E Deus, ele permite que aquilo aconteça. E ele permite que aquilo aconteça para o seu nome ser engrandecido e para humilhar o diabo. Meus irmãos, na nossa vida, quantas vezes a gente passa por provações, passa por problemas, passa por tragédias e perde e esquecemos que aquilo é uma oportunidade muito grande a gente servir a Deus. É uma oportunidade muito grande da gente engrandecer o nome do Senhor, da gente testemunhar sobre a grandeza do Deus a quem nós servimos. Deus planeja o seu sofrimento. Deus planeja a sua vida, não há nada que saia do controle dele, mas Deus dá a graça necessária para que possamos passar por esse sofrimento. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que não há nada que você passe que o Senhor fugiu do controle dele, não, eu coloquei algo a mais para aquele irmão, aquela irmã suportar. Não, se você está passando por isso, meu irmão, saiba que o Senhor já dá graça suficiente para você passar por essa provação, para você passar por esse problema. Às vezes a gente se depara com problemas psicológicos, problemas de ansiedade, depressão, problemas físicos, problemas de saúde. Nós nos deparamos com problemas financeiros e inúmeros problemas que nós podemos ter em nossa vida. E nós voltamos sempre àquele questionamento inicial: por que isso está acontecendo comigo? Mas se Deus permitiu você chegar até ali, é porque Ele dá graça suficiente para você passar por aquilo. E é um momento de engrandecimento do nome do Senhor. Obviamente, meus irmãos, pregar sobre isso, falar sobre isso, na teoria chega a ser fácil, mas na prática nós precisamos vivenciar, de fato, o que o Senhor tem planejado para nós, e entender isso, que nada foge do controle de Deus, nada foge do planejamento do Senhor. A gente vê tão grande o poderio de Deus, que até mesmo o diabo, um ser que muitas vezes a gente faz com que ele fique em pé de igualdade com o Senhor, ele só mexe na vida de Jó após a permissão do Senhor, após Deus permitir que ele faça isso. O versículo 12 diz o seguinte: o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendas a tua mão. Então, nada, meus irmãos, que aconteça, nada que você já vivenciou, Deus estava dormindo, Deus estava
desatento. Não, tudo teve a permissão do Senhor. O Senhor é soberano, nós devemos crer nisso. E crer nisso se torna muitas vezes difícil para nós, porque acontecem inúmeras situações difíceis em nossa vida, situações inexplicáveis, situações que nos causam dor profunda. E crer que o Senhor está sob o controle de tudo em certos momentos se torna difícil. Muitas vezes a gente acaba acreditando que quando nós recebemos alguma promoção, quando nós recebemos bênçãos, quando nós recebemos coisas boas em nossa vida, é porque Deus me deu, Deus estava sob o controle. Sim, amém, glória a Deus. Mas e quando acontecem momentos ruins, dificuldades? Deus, acaso Ele não pode também permitir? Deus, acaso Ele também não pode mandar essas dificuldades? Acaso não pode Deus permitir que coisas ruins aconteçam com nós? Pode, meus irmãos, Deus pode. O versículo 13 vai ser o retorno do texto aqui à terra, né? A gente começou explicando quem era Jó, a vida dele, e nós vamos para o diálogo entre o diabo e Deus, e agora a gente volta, depois que o Senhor permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Então nós vamos ler o seguinte: e houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, e veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles, e os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram. Sim, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos, e só eu escapei para dar-te esta notícia. Meus irmãos, é uma situação daquelas para abalar o psicológico de qualquer pessoa. É uma situação que a gente não vê todo dia. Talvez o maior problema que você passou em sua vida, uma circunstância terrível que você passou na sua vida, talvez não chegue próximo a essa situação em que Jó estava passando. Como um estalar de dedos, de uma hora para outra, Jó perde sua riqueza, Jó perde seus bens materiais, Jó perde seus servos, seus funcionários, e Jó perde seus filhos. O texto ele relata que antes mesmo que um mensageiro terminasse de dar aquela mensagem ruim, o outro já chegava com uma mensagem pior, o outro já chegava com outra mensagem ruim também. Que dia ruim. Acontece que Jó, ele não estava na casa de seu filho, eles estavam em um outro lugar, festejando, era um dos dias que eles estavam juntos. E logo que chega, olha Jó, aconteceu um desastre. Os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles, e os sabeus caíram sobre eles e os levaram e os mataram. Antes mesmo que terminasse, o outro já vem contando notícias ruins. E como isso pode acontecer conosco também? Às vezes é um desemprego, às vezes você é demitido e também a sua família passa por dificuldades. E também você descobre uma doença, você descobre um câncer, você descobre que seus filhos estão nas drogas, você descobre coisas ruins sobre sua família. Não tem Deus ele não espera para mandar, para planejar coisas ruins também. Não foi acontecer uma coisa e demorou muito tempo. O texto diz que antes mesmo que um terminasse, o outro já chegava. Mas Jó,
ele de forma temente a Deus, ele entende que aquilo provém de Deus também. O texto ele continua, a gente já encaminha para o final do texto, e Jó ele se levanta e rasga o seu manto, e raspa a sua cabeça, e prostra-se em terra, e adora ao Senhor. Aqui entra duas frases que são talvez as mais conhecidas do livro de Jó, que Jó ele vai dizer o seguinte no versículo 21, e disse: "Nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, abençoado seja o nome do Senhor." Em tudo isto, Jó não pecou, nem culpou a Deus de maneira tola. Jó, ele reconhece que aquilo de ruim, tudo aquilo que ele tinha acabado de ouvir, daqueles inúmeros mensageiros de ruim, também vinha de Deus. Deus me deu, Deus, ele também tirou. Meus irmãos, e às vezes a gente esquece isso. A gente esquece que Deus, ele nos dá bênçãos, e a gente deve contar as bênçãos. Deus, ele dá para um carro, ele dá um emprego, ele nos dá uma família, ele nos dá um lar, ele nos dá uma igreja para congregarmos, para vivermos uma vida em comunhão. Deus, ele nos dá muitas bênçãos. Nós começamos aqui hoje lendo o Salmo que dizia justamente isso, a gente contar as maravilhas que Deus tem feito. Se fosse para você, neste momento, falar uma maravilha, com certeza você teria mais de uma para falar de Deus, que Deus permitiu que você recebesse esta semana e de muito tempo. Nós recebemos muitas coisas boas de Deus, mas nós esquecemos também que Deus dá e Deus também tira. E nós, meus irmãos, podemos correr o risco de vivermos muito apegados com a vida que a gente vive aqui nesta terra, onde a gente, quando perde algo referente aqui, fica muito frustrado. E nós esquecemos que nós estamos vivendo uma vida aqui tão breve, nós estamos vivendo uma vida aqui tão passageira. Jó, ele não reclama, ele entende que toda aquela enchente de problemas também provinha de Deus. Foi ele quem comentou, foi ele quem disse: Deus me deu e Deus também tomou para si. Será que nós teremos ou temos essa mesma atitude quando nós perdemos um filho, quando nós perdemos o emprego, quando nós perdemos a nossa estabilidade financeira, quando nós perdemos a nossa saúde? Será que nós temos a mesma atitude de dizer quando nós perdemos tanto aquilo que gostaríamos, quando nós perdemos algum cargo, quando nós perdemos amizades? Será que a gente consegue falar dessa forma? Que Deus, ele nos dá as coisas, mas ele também toma, ele também tira. E será, meus irmãos, que a gente tem vivido de forma tão apegada com este mundo que esquece que nós viemos para cá nós viemos para cá sem nada. Nós viemos para cá sem saber andar, sem saber conversar, sem saber falar nada. Nós viemos para cá sem saber de nada. E como que nós voltaremos? Será que muitas vezes a gente, nesse pouco tempo de vida, às vezes 70, 80 anos, a gente não se apega tanto a este mundo aqui que nós estamos? E esquecemos que existe um outro mundo a qual o Senhor tem preparado para nós. E esquecemos que não é só aqui. Jó, ele ressalva sobre isso. Jó, ele não sabia os motivos, ou ao menos se existiam motivos, que a gente viu que não existia, do porquê que ele estava passando por aquilo. Ele não sabia o que ele tinha feito para passar por aquilo, que maldade grande ele tinha feito. Talvez ele pensou: o que foi que eu fiz com os meus filhos? O que foi que eu errei com Deus? Será que eu deixei algum dia de falar com Deus? Será que... Pode ser que ele tenha pensado isso, mas não tinha motivos. Mas mesmo assim, mesmo sem motivo algum, a gente não vê em primeiro instante Jó reclamando, mas vê ele reconhecendo que tudo provinha de Deus, tanto as coisas boas como as ruins. Quando Jó fala que Deus deu e Deus tirou, ele está dizendo que o Senhor pode me abençoar, mas o Senhor também pode tirar essas bênçãos. Costumamos louvar bastante, meus irmãos, quando ganhamos algo, quando recebemos algo de Deus, quando somos abençoados, mas muitas vezes temos essa dificuldade
de dar graças a Deus também pelas aflições, de dar graças a Deus também pelos momentos difíceis, de dar graças a Deus pelas circunstâncias ruins que acontecem em nossa vida. E acaba que isso se torna um desafio para nós, um desafio da nossa caminhada de fé, onde quando acontece algo que nós não gostaríamos, a gente quer ter aquele controle, quer ter, estar nos permitindo passar por aquela situação. É porque Ele nos dá graça para passar por aquilo. Meu irmão, minha irmã, nosso desafio, um dos nossos desafios, vendo a vida de Jó e fazendo um paralelo com a nossa vida também, é servirmos a Deus no tempo em que nós estamos. Temos essa plena convicção de que Deus nos dá coisas boas e permite, planeja sofrimentos também para nós, mas de que o tempo nosso aqui é curto, é passageiro. Nosso tempo aqui, nesta terra, é finito, ele tem um fim. E meus irmãos, aqui a gente não, parece um ditado já popular, mas é verídico. Daqui nós não levamos nada, se tratando de matéria. Aqui nós não levamos nada. Mas a nossa alma nós levaremos. Então, meus irmãos, que a gente possa, através da vida de Jó, perceber isso. E o texto essas duas frases finais do texto, demonstram um pouco do que a gente pode ter hoje, que é essa consciência de que nós somos mortais, essa consciência de que nós não viemos aqui para esta terra para ficar, nós somos passageiros aqui, e de que nós não devemos simplesmente sentirmos-nos frustrados por coisas que são somente daqui da terra, por coisas que acontecem que só vão ficar aqui. Mas nós devemos ter nossa alegria, nosso coração com aquilo que é eterno. No Salmo 63, versículo 3, o salmista diz: porque tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Mas devemos entender, meus irmãos, que mesmo que a nossa vida esteja passando por inúmeros problemas, por inúmeras circunstâncias ruins, nós devemos ter a consciência de que se nós passaremos pelo luto, nós iremos chorar no luto, iremos sofrer sim, mas Deus estará conosco, Deus cuida de nós, nós estaremos passando por tudo isso, e é isso que nós vamos ver, mas Deus ele não nos abandona, Deus ele não deixa a gente passar por isso e fica vendo lá do céu o nosso sofrimento, não fica vendo o sofrimento de Jó e se alegrando com isso. Para a gente concluir esta reflexão, a gente tira algumas lições desse texto que a gente leu da vida de Jó. E aí a gente vê que Deus ele planeja, Deus ele permite sofrimentos aos seus filhos, mesmo que não haja aparentes motivos para que seu nome, em tudo isso, para que seu nome seja engrandecido. Pode ser que muitas vezes você passou por algum sofrimento, você passou por alguma situação onde você não entendeu, nem mesmo quando estava passando, nem depois, mas Deus, ele lhe dá essa oportunidade de engrandecer o nome dele nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Deus nos permite sofrimentos, pois nos dá graça para suportá-los. E além disso, como eu já disse aqui, Deus ele não fica vendo nós sofrermos e fica tendo prazer com isso. Ele, mais do que ninguém, através do seu Filho Jesus, sabe o que é padecer. Se o texto de Jó começa dizendo que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem bom, Jó era um homem perfeito, imagina aí Jesus, bem mais. Imagina o quanto Jesus sofreu bem mais do que Jó, carregando os nossos pecados, carregando as nossas dores. É o que Isaías 53 nos diz. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, meus irmãos, se tem alguém que sabe sofrer, é o próprio Filho de Deus. Deus nem mesmo ao seu próprio Filho poupou. Ele não fica do céu sentindo prazer em nossos sofrimentos. Deus está conosco através do seu Espírito, que está também em nós. Em Romanos capítulo 8,
versículo 26, 27, o autor diz que o Espírito, Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos dá um sentido de que o Espírito Santo está intercedendo por nós nos momentos difíceis, nos momentos em que nós passamos por dificuldades, está intercedendo por nós. Então, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que quando você está com a sua crise de ansiedade, quando você está com o seu problema financeiro, quando você está com um problema em sua família, quando você está com um problema em seu lar, com seus filhos, com o seu emprego, Deus ele não está só de fora olhando para você e achando bom você estar sofrendo. Deus está passando, você está passando por aquela situação, mas Deus está com você. Deus não está deixando que você passe por aquilo sozinho. Deus está com você em todas as circunstâncias. E a gente não poderia terminar esta reflexão sem mesmo apontar para o próprio Jesus, como a gente acabou de fazer. Que veio aqui, padeceu, sofreu, e nós vemos que Deus nem mesmo ao seu filho, como foi dito, poupou. Jesus era muito mais justo do que Jó. Jesus era melhor do que Jó, incomparavelmente. Era mais perfeito, mas Jesus ele sofreu bem mais. E isso tudo por conta do plano redentor do Pai, de ter um relacionamento com nós, de ter um relacionamento com o ser humano, e por conta disso foi capaz de entregar seu próprio filho para morrer por nós. É isso que nós daqui a pouco vamos, através do memorial da ceia, relembrar, que nós temos um Salvador vivo. Nós temos um Salvador que veio aqui, padeceu, que sofreu bem mais do que Jó, e sofreu por um motivo, sofreu por uma causa redentora, sofreu porque Deus queria acima de tudo engrandecer o seu nome e queria nos proporcionar a oportunidade de termos um relacionamento de volta com Ele, com o Criador. E é por isso, meus irmãos, que eu convido para orar, abaixar sua cabeça. Nós vamos refletir sobre isso que a Bíblia nos fala, em como o Senhor tem trabalhado em nossa vida, muitas vezes em situações onde sequer a gente percebe. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra, a Tua revelação. Obrigado, ó Pai, porque nós aprendemos com a vida de Jó. Obrigado, ó Pai, porque nós aprendemos que em meio a lutas, em meio a sofrimentos, o Senhor permite, porque o Senhor é soberano, o Senhor planeja, porque o Senhor é soberano, nós acreditamos nisso, mas o Senhor não nos deixa passar sozinhos. Deus, obrigado por isso, obrigado porque na Tua infinita misericórdia, o Senhor olha para nós, seres inferiores demais, o Senhor olha para nós com um olhar de cuidado. Obrigado, Pai, por ter conosco esse cuidado. Obrigado por, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, aqueles momentos onde nós pensamos em desistir, o Senhor nos mostra que a Tua graça é suficiente para nós. Deus, a vida dos meus irmãos, a minha vida, nós não podemos conhecer. Pode ser que em algum momento nós passemos novamente por dificuldades, onde a gente pergunte e questione sobre onde o Senhor estava que permitiu isso ou aquilo em minha vida. Mas eu te peço, ó Deus, sabedoria. Eu te peço sabedoria porque o Senhor não perde o controle. O Senhor tem o controle de tudo e te agradecemos, ó Pai, por Tua soberania. Obrigado por ser um Deus soberano. Obrigado por termos um Deus a quem nós podemos confiar. Obrigado, ó Pai, porque mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às tragédias, aqueles momentos onde nós não conseguimos, e talvez durante uma vida toda não conseguiremos encontrar um sentido, obrigado por cuidar de nós e nos dar, através do Teu Filho Jesus na cruz, graça suficiente para passarmos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivenciamos, seja de bom, seja de ruim. Nos dê sabedoria, como Jó teve nesse momento inicial, de agradecer pelas circunstâncias que estavam acontecendo em sua vida, sejam elas boas ou sejam elas más. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver. Confiamos em Ti, ó Pai, de que o Senhor não perde o controle, de que o Senhor tem planejado a nossa vida. Obrigado, em nome de Jesus.
Amém.